Fala aí, meu filho! Muito bem-vindo mais uma vez aqui. No último vídeo, nós vimos que para as vagas de programadores em 2024 estão sendo muito solicitados os conhecimentos em Scrum. Se você viu lá, você não viu o último vídeo, não deixe de conferir. A gente fez uma análise legal ali de como está o mercado, do que estão solicitando para as posições de júnior, de pleno, de sênior, o que está sendo requisitado para cada uma dessas vagas. E nós vimos que o uso do Scrum tem sido cada vez mais solicitado aí e o entendimento também tem sido cada vez mais solicitado. Isso é algo que ainda assombra muitas empresas, acontecem muitos problemas no dia a dia por falta de entendimento, por não conhecer como o framework funciona, os desenvolvedores chegam no meio de um projeto, de uma equipe que já está funcionando de determinada forma e às vezes o framework não está sendo aplicado da maneira correta, isso acaba gerando ali uma confusão maior ainda. Hoje, nesse vídeo, nós vamos discutir aqui quais são os principais problemas e como que nós, desenvolvedores, podemos lidar com esses problemas para nos destacar e ganhar destaque aí no dia a dia, contribuindo cada vez mais para os nossos times, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Legal, turma. Primeiro ponto é o seguinte: quando você está na posição de desenvolvedor, geralmente a gente não está preocupado com o processo de desenvolvimento como um todo. A gente não está preocupado tanto com a metodologia, como vai ser usado, como o projeto vai ser conduzido, vai ser planejado. Isso, geralmente a gente delega, né? Existem outros papéis e para facilitar a nossa vida, porque nós temos que ter foco também, esse papel é delegado para algumas outras funções. No mundo do Scrum, essas funções são a do Scrum Master, principalmente, que é a pessoa que é o maestro, digamos assim, do Scrum e deveria ensinar o Scrum para o seu time. E nós, como desenvolvedores, fazemos parte também do time Scrum, porém de uma forma mais executiva, mais executora, né, mais pragmática. Além disso, nós temos também no time Scrum outro papel, que é o papel do Product Owner. Esta pessoa, no final das contas, ela é a responsável por garantir o valor do produto. No final das contas, ela que precisa ter a visão mais de mercado e trazer exatamente como o produto pode ter mais sucesso, como ele pode agregar mais valor. Porém, isso não significa que o desenvolvedor, fazendo parte ali do time de desenvolvimento, não precisa contribuir para que o valor do produto seja maximizado, tá? Então, isso aqui a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que é muito comum acontecer, além da falta de entendimento, é as empresas customizarem demais o Scrum e acabar perdendo ali a sua essência. O que isso significa? O Scrum, ele, por definição, ele se diz leve, né? É um framework, ou seja, quando a gente está trabalhando com framework, por exemplo, se a gente for trabalhar com Spring Boot, com Java, você não pode chegar lá no core do Spring Boot, tirar coisa do core do framework e falar que você está usando Spring Boot. Você vai acabar quebrando o sistema, provavelmente. Se ele não te permitir algum tipo de configuração, se você tirar alguma coisa do framework, o framework vai quebrar e não vai funcionar corretamente. No Scrum, a ideia é a mesma. Ele, por ser um framework, ele vai tirar uma estrutura base para você começar a desenvolver projetos ali usando aquele formato. Porém, se a gente começa a tirar muitos aspectos e customizar demais, isso acaba se perdendo no meio do caminho. As pessoas falam que estão usando Scrum, no final das contas não estão usando e acaba caindo em desuso, porque justamente começa a misturar muita prática, fala que o Scrum não funciona e aí gera uma sensação ruim para os devs, achando que é só baboseira, que método ágil, que isso não funciona e nada do tipo. Porém, há mais de 20 anos já foram utilizados, há mais de 20 anos já é utilizado em várias empresas nacionais e internacionais de pessoas que demonstraram com sucesso a sua prática, o seu uso. Eu sou exemplo vivo também, já usei na prática, funciona muito bem desde que seja seguido da forma correta. A gente entende que no dia a dia das empresas, no dia a dia da execução dos projetos ali, existem muitas nuances, muitas variáveis, problemas de mercado, problema de contratos, tem pessoas que fazem parte do time, depois precisam sair, acontece muita coisa no dia a dia, às vezes é difícil de fato de manter. Porém, se ele é seguido da forma correta, com certeza ele traz resultados muito bons, tanto para empresas quanto para os membros da equipe, tá? Eu, por já ter atuado dos dois lados, eu sei muito bem como isso funciona. Inclusive, esse foi um dos motivos também que me levou a fazer as certificações, tanto de Product Owner quanto de Scrum Master, para entender na prática como isso funciona e como eu poderia agregar mais valor, tanto para o meu trabalho como desenvolvedor e como o meu trabalho também como gestor futuramente
usando ali o Scrum para a execução dos meus projetos. Um outro problema que não é exclusivamente do Scrum, mas acontece, ele acaba gerando um impacto talvez até maior quando a gente está tentando usar o Scrum, é justamente a falta de comunicação também. Por quê? A falta de comunicação, a gente já falou em vários outros vídeos, eu bato sempre nessa tecla, que ele é um dos principais problemas que atrapalham equipes no dia a dia. E no Scrum, por ele envolver ali, pelo estilo do framework, envolver uma necessidade de interação muito forte, se por acaso qualquer comunicação falha, todo o sucesso da sprint, todo o sucesso do projeto, ele pode acabar falhando também, pessoal. Além disso, a gente tem problemas de estimativas que podem comprometer o projeto. Nós temos também uma questão de falta, uma questão de pressão para entrega. Essa pressão da entrega, ela é basicamente um sintoma, ela não é uma causa, ela geralmente é um sintoma da questão da falta de comunicação ou da gestão ali do dia a dia, de como isso é executado, e nós vamos falar sobre isso aí, algumas formas de você resolver um pouquinho mais para frente, tá? Além disso, a falta de organização do próprio time de desenvolvimento e da própria célula do Scrum como um todo também é outro fator aí agravante para que esses projetos acabem falhando ali, gerando mais trabalho no dia a dia, tá? Então, repara que são muitos problemas que acontecem, provavelmente você já passa por isso ou já passou por isso, tá? Se não passou ainda, você é uma pessoa de sorte, porque no vídeo de hoje eu quero te trazer aqui algumas técnicas, algumas dicas e algumas informações que podem te blindar, te municiar aí para conseguir lidar da melhor maneira. Você, como desenvolvedor, também é responsável pelo time, pelo sucesso do projeto, e com as dicas de hoje eu quero que isso facilite aí a sua vida. E depois não deixe de comentar aqui se foram úteis realmente, se você conseguiu aplicar no seu dia a dia, volta aqui e me mantenha atualizado aí do que está acontecendo. Como eu já falei das certificações, o Scrum, ele tem também uma certificação de Scrum Dev. O que é o Scrum Dev? Ele é uma certificação muito mais focada para o time de desenvolvimento. Não quer dizer que é para desenvolvedor, tá? Porque o Scrum não é usado somente para desenvolvimento de software. Ele é usado para construção de projetos complexos, beleza? Então isso pode envolver projetos que não sejam necessariamente de software. Ele é muito mais usado no mundo de software porque foi onde surgiu tudo isso, porém ele é algo que pode ser estendido aí para projetos complexos, onde tem muitas variáveis, que é o nosso caso no desenvolvimento de sistemas. E existe essa certificação de Scrum Dev. O Scrum Dev, ele ensina ali como nós deveríamos agir durante o dia a dia, né? Durante a execução ali dos processos, durante as sprints, com o uso do framework, para conseguir tirar maior proveito e agir como um membro eficaz de uma equipe. Em primeiro lugar, para você conseguir agir como um Scrum Dev de verdade, você precisa entender quais são os valores do Scrum, né? Os valores do Scrum, eles são alguns princípios ou algumas coisas que são ditadas como inegociáveis, que guiam todas as outras decisões futuramente. Então, a questão da coragem, por exemplo, todo desenvolvedor ali, toda pessoa do time do Scrum, seja desenvolvedores, Product Owners, Scrum Master, precisa ter coragem de conseguir se expor para conseguir falar com as outras pessoas, precisa ter foco, ou seja, não adianta querer sair agindo para tudo quanto é lado. A gente já vai falar sobre as cerimônias também, sobre os eventos, que é uma das coisas que foi pensado no framework para que ele traga essa questão do foco. Tem a questão do comprometimento, ou seja, o time todo comprometido com o sucesso do produto, com o sucesso do projeto, e não somente com a sua atividade. Isso é uma mudança de mindset que precisa acontecer, né? Geralmente, nós ali no time de desenvolvimento estamos muito focados na tarefa, na atividade, mas se você quer realmente ser um Dev Scrum aí de sucesso, você não pode pensar somente no micro ali, você tem que pensar, além do micro, pensar também na entrega como um todo para a equipe, no colaborativo. A questão do respeito, obviamente, né, isso não deveria ser somente para uma questão do Scrum, mas o respeito também aqui ele é muito forte, justamente porque ele requer aqui uma interação muito maior entre os membros, requer uma comunicação mais forte. Então você precisa conseguir conversar com as outras pessoas, ter coragem de se expor, às vezes ter algum tipo de discussão ali saudável para o projeto, mas de fato sem faltar com respeito com ninguém. E além disso, ter a abertura para também conseguir escutar as outras pessoas, né? Não adianta você querer ser uma pessoa resistente e só você ser dono da verdade, querer ditar todas as regras, independente do seu cargo, tá? Mesmo se você seja uma pessoa de cargo mais de gerência, de liderança e tudo mais, você precisa estar sempre aberto para conseguir escutar o seu time. Os papéis de responsabilidade, como eu já falei, o Scrum Master, a gente tem o Product Owner e a gente tem o time de desenvolvimento. O Scrum Master ele tem o papel de ser o maestro, né? Ele vai ensinar quais são
as cerimônias, quais são as práticas, como que as coisas deveriam ser seguidas. Ele vai ser um instrutor, um professor dentro da sprint, dentro do Scrum, perdão, e vai ser uma pessoa que vai mostrar como o time deve usar o framework. Ele tem que ser aquela pessoa que vai ajudar a garantir a produtividade daquela equipe e fazer aquela equipe produzir da forma correta, como tem que ser. O Product Owner, como já comentei também, ele é a pessoa que cuida do produto. Ele vai cuidar do valor do produto. A missão dele é maximizar o valor do produto. O que é maximizar o valor do produto? Dado o objetivo do produto, vamos supor que é um produto externo, algo que uma empresa está criando para revender no mercado. Se o objetivo da empresa for ganhar market share, por exemplo, for ganhar mais espaço no mercado, o papel do Scrum Master, do Product Owner, é fazer com que esse produto ele seja maior, mais valorizado no mercado, ele consiga ser mais vendido, que ele consiga alcançar mais mercado, esse tipo de coisa. Se for um produto interno que visa garantir a produtividade de algum setor específico, o Product Owner tem a missão de conseguir extrair, de conseguir entender de qual forma ele pode deixar o produto que vocês estão construindo de forma mais eficiente para que os usuários finais ali internos consigam maior produtividade. Então vai depender de qual é o objetivo do produto. No final das contas, o Product Owner é a pessoa que é responsável por maximizar esse valor. E o time de desenvolvimento, no final das contas, são as pessoas que fazem acontecer, que pega aquela demanda, aquela necessidade que o Product Owner trouxe, que ele entendeu ali que faz sentido para os usuários finais e que vai gerar valor de fato para o produto e coloca de forma organizada ali, com a contribuição do time, ajudando na priorização para que esse time consiga desenvolver e entregar algo de fato de valor, algo que seja relevante para aquilo que está sendo construído, beleza? O Scrum acontece em alguns eventos, tá? A gente tem Sprint. O que é Sprint? A Sprint é basicamente a gente chama de time box, né, na linguagem de Scrum, que é basicamente um período de tempo. Aí nós definimos ali, ela varia, né? Pode variar de uma semana, 2, 3, um mês, por exemplo. Você define um período de tempo, você escolhe ali uma quantidade de histórias, de atividades entregáveis que você vai se comprometer com o seu time ali para executar naquele período. Ou seja, aqui é para trazer aquela questão do foco, né? Então a gente tem a sprint para conseguir trazer foco do que será desenvolvido naquele período. A ideia da sprint não é que ela fique mudando toda hora, entrando um monte de coisa, saindo coisa, entrando coisa. É que na hora que você cria essa sprint, ela seja fechada. E essa sprint fechada, ela seja trabalhada do começo até o fim para trazer o resultado que foi esperado no começo da sprint. Um outro evento que acontece é a sprint planning, que precede o início da sprint. Geralmente, quando a gente vai começar uma sprint, a gente precisa definir o que vai entrar naquele pacote, como se fosse um pacote de funcionalidades. Quais são os pacotes de funcionalidades que vai entrar para ser executado naquele período? Esse é o evento que a gente chama de Sprint Planning. Nesse evento, o Product Owner vai trazer para o time de desenvolvimento quais são os itens que ele entende que são mais importantes para serem desenvolvidos naquele momento para trazer mais valor para o produto. E com isso, o time de desenvolvimento vai absorver um momento de entender o que precisa ser feito, se realmente faz sentido, de questionar, de ver se está no momento adequado para ser desenvolvido aquele negócio, se não tem nenhuma pendência e tudo mais. Então, isso aqui em conjunto é o time inteiro, não é só o Product Owner que vai ditando, não é só o time de desenvolvimento que vai escolher, precisa ser uma discussão do time para agregar, para trazer mais valor para o produto e de algo que seja realmente palpável, tá? Nós temos também uma reunião que acontece durante a sprint, que é a chamada daily. Ela tem que acontecer todos os dias para os fins do time de desenvolvimento entender qual é a situação de cada coisa. Não é para dar status report. É uma reunião para o time como um todo de desenvolvimento entender o que cada um está fazendo, se cada um está tendo algum problema, se tem algum impedimento, se precisa ter alguma coisa a ser direcionado. É um momento de checagem, de verificação, se tem algum impedimento, se tem alguma coisa que precisa ser resolvida, se as coisas estão andando bem, se não estão. E nesse momento precisa ter muita coragem e transparência. Não adianta você, como um desenvolvedor, ficar falando que está tudo bem, que está sob controle e tudo mais, e tá furando prazo, tá com problema, não tá conseguindo resolver, tá travado em alguma questão técnica. Isso aí vai minar a confiança do teu time. Você não está tendo coragem de assumir o erro nesse momento, e você pode acabar colocando em xeque ali toda a entrega da sprint por simplesmente falhar na condução da daily, tá? Isso é muito perigoso. No final da sprint, nós precisamos apresentar tudo aquilo que foi desenvolvido em uma reunião que nós chamamos de Sprint Review. Nessa Sprint Review, nós apresentamos para o cliente final ali, os stakeholders, as pessoas interessadas,
todo aquele incremento de valor, todo aquele backlog que nós desenvolvemos durante a sprint. Ou seja, lá no começo da sprint tivemos a reunião de planning, selecionamos os itens que seriam desenvolvidos em conjunto ali com o PO, que está priorizado, desenvolvemos tudo aquilo, no final nós precisamos apresentar. Mais uma vez aqui é uma reunião de verificação de checagem. Então repara que no começo tem planejamento, tem acompanhamento durante o dia a dia e no final a gente precisa apresentar esse resultado. Não adianta a gente ficar executando aqui dele e tudo mais, mas se no final não apresentar resultado. No final, o resultado tem que ser algo que seja realmente de valor para o produto. Não adianta o time de desenvolvimento querer colocar um monte de débito técnico para resolver um monte de bug, ficar desenvolvendo só back-end. Ficar desenvolvendo só back-end, dependendo do produto, não vai entregar valor final para o usuário. E isso é uma falha no Scrum. Quando a gente está trabalhando com o Scrum, nós precisamos sempre entregar valor incremental no produto. Ou seja, nós precisamos entregar para o solicitante, para o usuário final ali, para quem é o interessado no projeto, algo que realmente seja palpável para ele, que seja útil, que seja usável. Se a gente vai entregar, por exemplo, um aplicativo e a gente trabalha uma sprint inteira só para entregar back-end, isso não é nada palpável para o usuário não vai conseguir usar back-end. Nós precisamos ter tela ali, entregar alguma coisa para ele, que ele vai conseguir usar, que ele vai conseguir prototipar. Se for algo físico ali, realmente você precisa dar alguma coisa na mão dele ali para ele conseguir manipular. Agora, se você está trabalhando, por exemplo, com integração, que vai precisar, que é realmente mais focado ali em back-end, que são somente dados trafegando de um lado para o outro, que não necessariamente você vai ver alguma coisa na tela, é diferente. Você vai conseguir entregar um valor para um produto sem de fato ter uma tela ali, mas tem que ter algo palpável para o usuário. Isso aqui é um outro problema muito comum que acontece ali no dia a dia. Então, sempre quando você estiver trabalhando em uma sprint planning, junto com o seu time ali, com o seu PO e tudo mais, verifica se você, como desenvolvedor também, se você está vendo o valor no que está sendo entregue. Não adianta você só entregar questões ali que não tragam nada palpável para o seu usuário final, tá? E para fechar a sprint, nós temos a sprint retrospectiva. O que é isso? É uma reunião do time de desenvolvimento focada em melhora contínua. A ideia dela é você revisar tanto pessoas, a questão de processos e a questão de ferramentas, de tudo que vocês fizeram na sprint, é vocês pararem para pensar mesmo o que vocês fizeram, o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser otimizado para que na próxima sprint a entrega seja cada vez melhor, vocês sejam mais produtivos, vocês sejam mais assertivos. Geralmente essa reunião ela é conduzida pelo Scrum Master, e o Scrum Master é a pessoa ali que vai facilitar essa reunião para que o time chegue nas suas próprias conclusões. O Scrum Master não tem que ficar ditando ali o que tem que ser resolvido e o que não tem. O próprio time tem que ter coragem, tem que ter abertura, comprometimento para conseguir resolver e chegar a um determinado resultado. Como falei da questão do comprometimento, só para reforçar, o sucesso da entrega da sprint depende do time inteiro, não depende de uma pessoa. Então, se, por exemplo, o Product Owner teve um problema, não conseguiu escrever alguma história direito, fazer alguma coisa correta, quer dizer que ninguém mais tem que se preocupar com isso? Não tem, né, pessoal? A gente tem que assumir a responsabilidade do projeto e um ajudando o outro ali de forma colaborativa para conseguir chegar no resultado. Então, se algum membro falhou, teve um problema pessoal, não conseguiu fazer o negócio, o valor aqui do Scrum é você, um ajudar o outro ali para conseguir fazer essa entrega. Pô, um desenvolvedor estava assinado para uma tarefa e o outro estava assinado para outra. Um acabou primeiro do que o outro. Cara, esse cara que não pode ajudar esse a resolver o problema que ele conseguiu aqui adiantar e fazer outra coisa, poderia. Então tem que agir, tem que gerar essa colaboração, essa comunicação para que os negócios fluam. Não pode ficar simplesmente fixado ali, pessoas com nome fixo em tarefas, por exemplo, ou um pensando só na sua atividade, sem pensar num todo. Pô, o Product Owner não conseguiu fazer um negócio, a pessoa larga a mão, não quer saber. Isso tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que ter muita essa interação, tem que ter coragem, tem que refinar processo. E na reunião de retrospectiva, ele é um momento ótimo para isso, para a gente pensar nessas coisas, pensar em como resolver, pensar em como otimizar e como deixar o time cada vez mais eficiente, tá? Legal. Uma vez que você já entendeu aqui de forma mais macro, né? Porque também se eu for falar a gente de forma mais macro, como que funciona aqui o Scrum, para não esticar muito o vídeo, é importante, só reforçando aqui, que você entenda que essa questão da colaboração, da comunicação, ela é essencial para que você tenha sucesso. Um precisa ajudar o outro, por mais que a responsabilidade do Product Owner seja agregar o valor para o produto, se o dev não estiver atento, por exemplo, em uma plane, se o dev não conseguir abrir a boca durante uma dele para falar que está com problema, esse tipo de coisa pode gerar grandes problemas na entrega e toda a sprint pode ir por água abaixo. Então, um precisa ajudar o outro, precisa levantar a mão, precisa pedir ajuda para que isso dê certo.
Se você tiver falha nessa interação, nessa comunicação, se você não tiver foco, se as coisas ficarem mudando de prioridade, você como deve ali ficar aceitando, por exemplo, pô, começou a pintar um monte de coisa durante a sprint, as coisas começaram a mudar, sair do controle e tudo mais, isso vai gerar problema no final, isso vai gerar estresse, isso vai gerar retrabalho, isso vai ser muito perigoso. Então você precisa sentar junto com o seu time, aproveitar essas cerimônias, essas reuniões para fazer essas checagens, para fazer esses ajustes e não simplesmente seguindo o barco sem parar para pensar e sem ajustar a casa. O Scrum foi pensado para isso, para que ele seja incremental ali, evolutivo e sempre sendo refinado, sempre sendo melhorado. Não adianta você estar seguindo um processo ruim e continuar num processo ruim. Isso depende da sua atitude, da sua coragem de fazer acontecer. Se isso estiver acontecendo, aqueles problemas que eu listei no começo, eles são consequências, ou seja, a consequência de um backlog ruim, o que que é? É o Product Owner não ter entendido o valor de fato do produto, ou o time não ter entendido o valor final do produto. Como que isso pode ser resolvido? Através de reuniões ali recorrentes para conseguir entender exatamente o que é necessário, quais são as regras de negócio, para que aquele produto é feito, qual o valor que ele vai entregar para o mercado, o que que ele vai trazer de benefício para os seus usuários finais, para os seus clientes, né? Às vezes, simplesmente uma falta de definição clara de como um item tem que entrar na sprint, que é o famoso DOR, né? Definition of Ready. É um documento que é basicamente um checklist onde você define ali quais são as regras, onde um item para entrar no backlog precisa cumprir para conseguir ser desenvolvido. Então, por exemplo, quando você vai pegar uma história para desenvolver uma integração com um gateway de pagamento, que eu falo bastante aqui. Pô, para você desenvolver a integração com o gateway de pagamento, você precisa do quê? Você precisa do acesso ao gateway de pagamento, você precisa de um acesso no ambiente sandbox, você precisa de uma chave lá da API para conseguir comunicar com o negócio. Se você vai desenvolver uma tela, um front-end, pô, às vezes você precisa do esqueleto da tela, né? Do desenho da tela, de como isso tem que ser desenvolvido. Se isso não estiver pronto, você vai pegar a tarefa para fazer e você vai travar, porque você não tem a informação necessária para conseguir desenvolver aquilo. Então o DOR, ele é basicamente um checklist que o PO precisa cumprir toda vez que ele quiser colocar uma tarefa na sprint. Sem isso, o time de desenvolvimento não vai conseguir dar a vazão necessária e vai travar ali durante a sprint e não vai fluir esse fluxo de trabalho. Se o time de desenvolvimento fica aceitando, fica travando o tempo todo, quer dizer que essas pessoas não estão se conversando, não estão se falando bem. E o Scrum já traz algumas práticas, algumas técnicas que podem te ajudar nisso. Então, mais uma vez, se você tira um elemento do framework, você não vai estar usando o framework. Então, precisa usar, de fato, dos elementos ali que o framework recomenda para que você consiga ali ter sucesso na execução do negócio. Então, backlog ruim. Pode ser falta aqui de um DOR, pode ser falta de uma definição clara. Você está aceitando tarefa sem entender bem, a história está mal escrita. Por que a história está mal escrita? Pô, às vezes você acha que entendeu e não entendeu. Aí entra aqui aquela questão que eu falo também bastante, né? Da gente pegar, pô, você pegou uma história ali para desenvolver. Lê a história, vê se você entende, desenha um fluxo, mapeia ali onde que você vai alterar, né? Faz todo um planejamento antes de executar. Você pega simplesmente para executar, sem avaliar se realmente aquilo que você está fazendo é o que é esperado, vai entregar um negócio errado no final, vai fazer sprint review, o cliente vai falar que está errado, você vai ter mais retrabalho. Então precisa ter essa interação, pessoal. Outra coisa, a má priorização. Você, como time de desenvolvimento, você vai entender, às vezes, muito mais de qual é a sequência ideal para ser desenvolvida uma tarefa do que o próprio Product Owner, que às vezes não é técnico. O que que acontece? Vamos supor que a gente precisa desenvolver ali todo um módulo de algum sistema X. Porém, esse módulo ele tem dependência de uma coisa e outra. Aí o Product Owner, por exemplo, fala que você tem que desenvolver um módulo de, sei lá, de faturamento do cliente e só que ele coloca para desenvolver o módulo de faturamento antes de desenvolver o módulo de cliente. Como é que você desenvolve o faturamento sem ter o cliente para faturar? Então, você como time de desenvolvimento, você precisa ter essa sacada assim de entender, pô, beleza, faz sentido eu estar fazendo esse módulo aqui primeiro? Faz sentido essa história, essa atividade aqui antes dessa? Tem uma questão de dependência, às vezes o Product Owner não vai conseguir entender. E o seu papel aí no time de desenvolvimento como desenvolvedor é levantar a mão. Ô Pio, cara, isso aqui não vai dar certo não, é melhor a gente fazer isso aqui primeiro, porque se não fizer isso vai dar trabalho, a gente vai ter trabalho no futuro. E aí o que que pode acontecer? Justamente nessa reunião aí de planejamento, né, da Plane, você vai conseguir negociar ali as prioridades, às vezes entender qual é a predescendência, às vezes a dependência, né? Às vezes você vai precisar mudar uma história que seria entregue, um valor que seria entregue nessa sprint para uma outra, o PO vai precisar renegociar com o cliente, faz parte.
mas é melhor que você faça de uma forma organizada, que faça sentido, do que você ficar tendo retrabalho depois. Então, seu papel não é ficar quieto. Na reunião de plano, de planejamento, na reunião de definição, você precisa ter isso muito claro, o entendimento, você precisa ter claro ali qual é a dependência, você precisa levantar a mão, você precisa instruir, orientar, você precisa pedir ajuda, tá? Outra coisa, as sprints falham bastante também por conta de estimativas erradas. Quem é o responsável pela estimativa? É você mesmo como desenvolvedor. Se você falhar na estimativa, você vai falhar a entrega do projeto. Se você falhar a entrega do projeto, todo o time vai ser prejudicado. Então, na hora de fazer uma estimativa, você precisa pensar muito bem em todas as etapas de desenvolvimento. Uma coisa que ajuda aqui no final agora da entrega é o famoso DOD, né, o Definition of Done. Como no DOR nós temos lá a Definition of Ready, né, o que é o checklist do que é esperado para uma história entrar na sprint, o DOD ele é um documento que define o que um item é um documento que define como um item é considerado concluído na sprint, para evitar aquele tipo de problema. Pô, na minha máquina funciona, está desenvolvido, só falta testar, falta subir lá para o ambiente, falta coletar evidências, só falta fazer um merging na branch e tal. Esse tipo de problema não acontece quando o time tem um DOD, que é um checklist dizendo, pô, o que é um item considerado concluído? É um item que passou pelo teste, que está feito code review, que está na branch e tal, que está validado, que está com a evidência, que está no status tal lá do sistema de gestão, que está com a funcionalidade correta, que cumpriu os critérios de aceite. Pô, você vai definir ali junto com o teu time quais são os checklists, quais são os critérios que vocês vão definir que um item está concluído. Então, quando alguém falar que concluiu um item, o entendimento de concluído vai ser igual para todos. Isso também ajuda para que você faça estimativas corretas, porque você vai ter que pensar em todo o processo de desenvolvimento. E não vai só pensar no desenvolvimento da teste, só na programação, né? Você tem que abrir a mente e pensar como um todo. A gente, inclusive, tem outros vídeos aqui falando de estimativa, é legal aí se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Existem técnicas também que o próprio Scrum recomenda para você fazer estimativas ali de projetos de produto, como, por exemplo, o próprio Planning Poker e tudo mais. Não é o tópico da gente falar aqui hoje, né, para não esticar tanto o vídeo, mas é interessante aí você estar atento a isso, que a estimativa é um outro item que é de suma importância, que você, como desenvolvedor do time Scrum, precisa cuidar muito bem. Então, tanto do DOR, do Dodge, levantar a mão, pedir ajuda, respeitar os valores, conversar bastante, entender o que você está fazendo, orientar, ajudar na priorização ali do backlog. Fora isso, a gente está falando de desenvolvimento ágil, então não adianta a gente falar de desenvolvimento burocrático. O desenvolvimento ágil ele precisa ser ágil, galera. Então a gente precisa usar ferramentas, a gente precisa usar aí coisas que facilitem nosso dia a dia. Lembra que a gente já falou do livro Programador Pragmático? O programador pragmático é aquele programador preguiçoso, que ele vai atrás de tentar usar ferramentas, automações, coisas que facilitem o dia a dia dele para ele não precisar ficar fazendo tarefa repetitiva. Aqui cabe mais uma vez a mesma ideia. Quando você está no time Scrum, a ideia é que você consiga aí deixar o máximo de ferramentas que te ajudem no dia a dia. Ferramenta para fazer CI/CD, ferramenta para fazer teste automatizado, ferramenta para fazer coleta de evidência, comunicação do time, notificação, envio de mensagem ali, por exemplo, para o Slack, por Teams, webhooks, esse tipo de coisa, para facilitar no teu dia a dia, para você não ter que ficar fazendo tarefinha ali que é meio repetitiva e tal, que é meio redundante. Um time ágil precisa ser de fato ágil, né? Pô, movimentou uma coisa, notifica a pessoa, pegou uma história ali que estava em progresso, vai passar para o QA, avisa lá o QA, bota uma mensagem automatizada para avisar o QA, por exemplo. Liberou alguma release nova lá para o cliente, avisa o cliente, manda comunicação, manda uma mensagem, coloca um processo de CI/CD, tira o processo de deploy manual, por exemplo, que fica tomando muito tempo, se ficar tomando muito tempo. Você precisa usar ali de ferramentas, de técnicas para conseguir te ajudar ali no dia a dia. Além disso, essas técnicas, essas ferramentas e tudo mais, elas precisam ser discutidas lá na retrospectiva, né? Para que uma implementação de uma ferramenta não supere um capacity ideal ali de entregáveis na sprint, para que você não tenha uma sprint ali só com entregável técnico de coisa que vai melhorar o teu dia a dia, mas na prática não entregue nenhum valor para o usuário. Tem que tomar cuidado com isso também. Além disso, no dia a dia, é muito recomendado, como já falei aqui na questão de interação, você fazer pair programming, né, com seus outros devs aí do seu time. Então, pô, eu tinha uma tarefa, meu colega tinha outra tarefa. Acabei a minha tarefa primeiro que a dele, eu vou lá ajudar ele a resolver a tarefa dele. Ele travou na tarefa, eu vou lá ajudar ele a resolver a tarefa dele. Eu travei na tarefa, eu peço ajuda para ele. Né? Eu sigo ali o passo a passo para conseguir resolver o problema mais rápido. Pair programming é algo muito interessante.
né, que também ajuda bastante ali no dia a dia para você conseguir resolver problemas. Às vezes você acha que está sendo atrapalhado e tudo mais, tem que tomar cuidado, obviamente, para não virar uma muleta, né, para algum membro do time ali que só queira fazer pré-programa toda hora e não consiga se virar sozinho. A pessoa precisa ser orientada a conseguir resolver problemas. E eu tenho um vídeo aqui no canal também falando como a pessoa pode seguir uma metodologia para resolver problemas técnicos. Dá uma conferida aí se você já não olhou. Mas é interessante você sempre buscar também fazer pré-programa ali com outras pessoas, code review, para conseguir compartilhar esse conhecimento, para conseguir entender outros aspectos da solução e conseguir entregar maior valor como um desenvolvedor Scrum. Outro problema que a gente citou foi a questão da pressão das entregas. A pressão da entrega, ela também é outro sintoma, ele é também um outro sintoma de estimativas furadas e de mau planejamento, mal priorização. Se você seguir os passos anteriores corretamente, priorizou correto, definiu as prioridades, as dependências, tá fazendo pré-programa, tem ferramenta automatizando aí o teu dia a dia, tá mandando algumas notificações automáticas, algumas tarefas que tomam tempo ali de forma mais ágil, mais produtiva, tá fazendo pré-programa, tá fazendo code review, as coisas que a gente tem falado até agora, certamente a tua pressão da entrega vai ser menor, porque o teu planejamento vai ser melhor. A ideia é que você use o Scrum para fazer planejamento, é possível, Ele tem mais variáveis? Tem. É mais difícil? Pode até ser que seja, dependendo aí da demanda, da necessidade. Porém, não é impossível. Você consegue ali, precisa sentar todo o time, mais de uma pessoa pensa melhor às vezes do que uma só. Então, precisa sentar Product Owner, precisa sentar time de desenvolvimento para pensar como um todo, em toda a esteira, em como que aquilo vai ser desenvolvido, precisa ter o comprometimento, precisa ter toda essa interação ali, todos os valores para que as coisas funcionem. Então, mais uma vez, a pressão na entrega ela vai ser consequência. Toma cuidado com todos os pontos que eu te passei aqui, dá uma olhada na hora de executar principalmente as atividades ali de planejamento, para que você consiga deixar sempre também alguma margem, alguma folga, pensar em variáveis. O Scrum, ele trabalha com muita variável, por estar trabalhando com projetos complexos. Então, você precisa pensar além da caixinha. Você, como um desenvolvedor, não fica simplesmente esperando o PO te passar a atividade que você tem que fazer. Você tem que ir atrás e contribuir nesse momento de planejamento. Ele vai te salvar muitas horas aí de estresse de trabalho no futuro da execução do projeto. Tá? E para fechar, turma, tem bastante coisa que a gente falou aqui hoje. Você vê o que é a gente só deu uma pincelada aqui, mas é um ambiente bem complexo. Tem muitas variáveis, muitas coisas para você avaliar. Mas a sua postura, no geral, como desenvolvedor Scrum, tem que ser maximizar também, ajudar o time a maximizar o valor do produto e conseguir formar uma engrenagem ali que funcione muito bem na execução do negócio. Isso requer que você faça parte de um time autossuficiente no sentido assim, de autofuncional, que consiga ali, tomar decisões, que não fique dependendo somente da liderança. O próprio Scrum, ele tem diversas cerimônias ali, por exemplo, a dele, a retrospectiva, para a gente fazer checagem de como as coisas estão funcionando. Você, como desenvolvedor Scrum, não pode ficar passivo nesses momentos. Você precisa ser uma pessoa muito ativa, tanto no planejamento quanto nas verificações, para conseguir ajeitar cada vez mais a engrenagem e deixar o time cada vez mais eficiente. Você fazendo isso, você vai eliminar 90% dos trabalhos que acontecem no uso do Scrum nas empresas. Então, seja uma pessoa diferenciada. Se você quiser ser um desenvolvedor Scrum de destaque, faça isso. Levante a mão aí, peça ajuda. Atue ativamente nessas verificações, nessas reuniões, nessas cerimônias. Seja parte de fato do time, se comprometa, assuma os valores ali que o Scrum ele preza, que você certamente vai conseguir aí ser um desenvolvedor muito melhor, beleza? As dicas de hoje espero que tragam muita clareza e muita facilidade para o seu dia a dia. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, de passar para seus amigos aí, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau.